Eh, este otro problema da Olimpíada Iraniana de Geometria. Este é o problema 3, nível elemental 2015. Aqui, esse é um dos poucos problemas que vem com figura. Então, o texto do problema é: na figura a seguir, sabemos que AB é igual a CD. A medida de AB é a mesma que a medida de CD. E que o lado BC é duas vezes o lado AD. Então, esta medida BC é duas vezes AD. E aí a figura também dá esta informação extra. Este ângulo aqui em B é reto e este ângulo é 30. O que está pedindo provar o problema é que este ângulo aqui embaixo também é 30. Então, tem duas soluções para esse problema. A primeira é construir aqui perpendiculares, partindo de D, traçar uma perpendicular a BC e a BA. E aí se forma um retângulo, BEDF é um retângulo por construção, porque aqui era reto e eu tracei perpendiculares. E aí a gente tem que ED é igual a FB. Era um dado do problema que que este ângulo era 30 graus. Então, analisando o triângulo CED, como aqui é ângulo reto, eu posso utilizar o seno de 30, vai ser ED dividido este lado. O seno de 30 vai ser cateto oposto, ED dividido EC. Então, isto daqui vai ser igual ao meio. Então, aí a gente tinha por hipótese que a B, que este lado, era igual a DC. Então, aqui eu tenho o DC, vai trocar por AB. Então, a relação entre este lado e este lado é um meio. Porém, este lado tem a mesma medida que este. Então, esse F tem que ser ponto médio de BA. A relação entre este e este é um meio, porque é o seno de 30 e aqui é ângulo reto. Porém, este lado DC é igual ao lado BA. Consequentemente, F tem que ser ponto médio de BA. E aqui eu tenho dois, AF é igual a FB. Essa é a primeira conclusão. Aí a parte mais interessante aqui é como aqui é ponto médio e também é um ângulo reto, então é triângulo AD e isósceles. E AD tem uma medida que é BD. E os ângulos da base também têm a mesma peso. Os dois ângulos são congruentes. E aqui vem um pouco a trigonometria, porque este lado, como triângulo isósceles, este lado AD tem a mesma medida que BD. Agora, este lado é duas vezes, era a hipótese do problema, BC é duas vezes AD. Então, aqui é duas vezes este lado, AD. Só que AD é igual a BD. Então, este lado daqui é metade deste outro. E aqui tem um ângulo de 30. Então, e o seno de 30 é um meio. É justamente a relação que existe entre este lado e este outro lado. Isso permite afirmar que aqui o ângulo BDC é um ângulo reto, que não está indicado.
o ángulo es recto porque este lado es mitad de este otro y este ángulo es 30. Consecuentemente aquí o ángulo es recto, y si yo tengo que o ángulo aquí en D es recto, entonces este ángulo es 60, estos dos tienen la misma medida, aquí es recto o ángulo en B es recto, entonces este de aquí es 30 y este de aquí es 30. O curioso de ese problema es justamente utilizar, porque hay gente para usar o seno, expresiones trigonométricas, parte de Falabón. Yo tengo un triángulo rectángulo y ahí uso seno y coseno y ahí contrarrelacionado entre los lados. Aquí es el camino inverso. Si yo tengo que arrelacionado entre los lados es un medio y yo tengo un ángulo de 30, entonces llego a la conclusión que ese triángulo es rectángulo. O curioso de ese problema es justamente ese paso de ahí. Tengo otra segunda solución muy parecida para ese problema. Y es construir un triángulo equilátero utilizando este lado de C. La segunda solución es construir un triángulo equilátero. Porque aquí el ángulo es 60, entonces yo voy a tener un ángulo recto aquí. Con eso, como este ángulo ya es recto y aquí tengo otro ángulo recto, construyendo un triángulo equilátero a partir de este lado. Esa figura BCPA va a ser un rectángulo. Y completando aquí, BC va a ser igual a AP. Completando este segmento, yo voy a tener dos triángulos congruentes, o triángulos DBC, va a ser congruente al triángulo DAP. Y de nuevo eso resuelve el problema, porque si este triángulo, si el DBC es congruente con el DAP, el triángulo ADB e isósceles, los ángulos de la base tengan la misma medida. Y como yo tenía que la relación de BC para este era de 1 para 2, ahora tengo relación de 1 para 2, este ángulo es 30 y llega de nuevo a la conclusión que aquí en un punto D hay que tener un ángulo recto. Y eso permite determinar este ángulo aquí encima, o ángulo DBC 60, y a seguir determinar este ángulo 30, y con eso probo que el de baixo también es 30, ¿no? A solución es análoga. En los dos casos se muestra que este ángulo aquí en baixo es 30. Bueno, ese es un problema relativamente simple. Eso tiene, do ponto de vista de trigonometría, ese detalle de usar la trigonometría, partir dos lados y ahí utilizar las relaciones trigonométricas, los ángulos notables, ¿no? 30, 60 que son, y 45 que son los simples de calcular. Bueno, estaba entrando en un asunto de la aula de hoy y hablar un poco de trigonometría. Aquí que es más o menos como yo enseñaba para los estudiantes que participaban en la USP de entrenamiento olímpico. Aquí yo mostraba primero el triángulo rectángulo y aprender a denotar cada uno de los lados, ¿no? O lado C minúscula es opuesto al lado C, o lado B minúsculo opuesto ao vértice B, y o lado A minúscula opuesto ao vértice A. Ahí traza otro ángulo recto aquí, altura AD, y ahí están tres triángulos semejantes. Son estos tres pares que están indicados aquí. Es siempre los dos pequeños con o grandes, son dos, y los dos pequeños entre sí. Ahí están tres pares de triángulos semejantes, y esa es una experiencia que da para hacer en papel, o se corta en una tesora y da para mostrar que los ángulos son semejantes. Este ángulo alfa aquí en B es lo mismo que este ángulo aquí. Este ángulo recto en A, y o ángulo A
BC es alfa, la misma forma que el ángulo CAD, y este ángulo DAB es congruente o ACD. Então, é primeiro mostrar essas relações, aí chama as projeções do lado C, chama de M, a projeção do lado AC, chama de N, e aí aqui tem essas relações básicas. E para cada semelhança tem a proporcionalidade dos lados. Então, para eles que tem que fazer vestibular e Olimpíadas, o importante é lembrar as relações métricas do triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras, todo mundo conhece, e os estudantes também. Esse não... Então, um pouco, eu ensino as relações métricas no sentido que ensinar com palavras também, não? A altura é a média geométrica das projeções dos catetos. Então, seria esta expressão daqui. O H é a raiz quadrada de M vezes L. Ou também H ao quadrado é M vezes L. Essa é uma das relações métricas. Essa daí pode ser encontrada a partir desta equação 3. Aqui tem H ao quadrado M vezes L, que é a partir desta semelhança de triângulos daqui. A segunda relação métrica é a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. Hipotenusa A vezes a altura igual ao produto dos catetos. Então, essa dá para obter daqui. Aqui, este pedacinho daqui, hipotenusa vezes a altura é o produto dos catetos. Essa é a segunda. Aí tem outras duas que dá para descrever em conjunto. Os catetos ao quadrado são iguais a hipotenusa vezes a sua projeção. Cateto quadrado, hipotenusa vezes a sua projeção. Cateto quadrado, hipotenusa vezes a sua projeção. E a primeira sai de 1. O C ao quadrado é igual a hipotenusa A vezes M. A segunda sai aqui de 2. E se você somar essas duas equações, demonstra o teorema de Pitágoras. Somando essas duas equações, você é outra forma de demonstrar o teorema de Pitágoras. E finalmente, para juntar tudo aí sobre triângulo retângulo, uma coisa que a gente já viu anteriormente, que a mediana no triângulo retângulo relativo ao ângulo reto é a metade da hipotenusa. Então, só para juntar tudo em uma única figura. Então, essas são as relações métricas do triângulo retângulo. Aí também apresento rapidamente a ideia da definição do seno e do cosseno. Agora está demorando um pouco aqui para carregar. Acho que tinha alguém que... então, não... definição de seno e cosseno. E a ideia tem triângulos. Aqui eu coloco famílias de triângulos semelhantes, o DCO, o EO e o ABO. Então, eu posso ter infinitos triângulos semelhantes. Eu posso construir, e o que tem todos eles em comum, aqui, triângulos retângulos, todos com um ângulo reto, e todos têm este mesmo ângulo em comum para todos. O menorzinho de todos está construído sobre uma circunferência de raio 1. Então, o que caracteriza esse conjunto de triángulos que podem ser construídos todos com ângulo alfa e ângulo reto neste vértice
es que son todos semejantes y ahí puede ser introducida una magnitud pueden ser introducidas diferentes medidas. Una de ellas sea agelación entre o cateto oposto y a hipotenusa, que hizo que definido de cero do ángulo, o puede ser definido agelación entre o cateto adyacente y a hipotenusa, o puede ser definida agelación entre o cateto oposto y o cateto adyacente. E aí a gente escolhe para de fato fazer as contas aquele que tem hipotenusa igual a 1, porque é o mais fácil. Essa é a chamada circunferência unitária. E a relação trigonométrica fundamental não é mais que consequência de aplicar o teorema de Pitágoras em um triângulo retângulo. Então, esta relação 0 quadrado mais cosseno quadrado igual a 1 não é mais que o teorema de Pitágoras. Um detalhe interessante é que pegando este segmento YE, que é tangente ao círculo unitário, o sentido desse segmento é a tangente do ângulo alfa. Então, o sentido deste segmento amarelo é o seno do ângulo alfa. O sentido deste segmento em verde é o cosseno do ângulo alfa, e o sentido deste segmento preto é a tangente do ângulo alfa. Porque na definição de tangente, cateto oposto dividido hipotenusa, como a hipotenusa é igual a 1, desculpe, como o OE é igual a 1, este EO é igual a 1, então este segmento YE tem sentido de tangente de alfa. Então, as coisas básicas de trigonometria que vocês conhecem bem. Então, vou pular para a lei dos senos. Depois a lei dos cossenos e finalmente a relação de Stewart, ou Stewart. Na lei dos senos, usualmente somente se ensina esta segunda parte, que é o lado dividido o seno do ângulo oposto ao lado, que es igualdad. Usualmente se fala ley dos senos, que es este pedazo, y se omite que cada una de esas fracciones es 2 veces o rayo da circunferencia circunscrita. Entonces, hizo mi profesor de ensino medio nunca ensinou este pedaço da lei dos senos. Então, eu convido que vocês tentem ensinar para os seus estudantes, não? Então, esse eje tem o sentido do raio da circunferência circunscrita ao triângulo. Então, como se demonstra a lei dos senos? Então, o primeiro passo foi esse, construir a circunferência circunscrita. Então, eu posso traçar este segmento partindo do vértice B, passando pelo centro, e marcar este ponto D, que é o que toca a circunferência circunscrita novamente. A semirreta BO toca a circunferência circunscrita em D. Esse seria o primeiro passo. Este ângulo aqui vai ser um ângulo reto, porque como BD é diâmetro, esse ângulo é um ângulo inscrito na circunferência. Eu tenho um ângulo reto aqui no vértice C. O ângulo DCB é um ângulo reto. Que aqui agora, olhando para a curva BC, este ângulo A é idêntico com este ângulo aqui em D. Então, os ângulos B, AC e B, DC, eles são congruentes. Eles estão enxergando o mesmo arco de circunferência ou estão enxergando a mesma curva. Então, esses dois ângulos são congruentes. Com isso, a gente já pode escrever. Agora,
baseado en un triángulo DCB, ese es un triángulo rectángulo, y un ángulo A, o seno de este ángulo A, un triángulo DCB, rectángulo en C, o seno do ángulo A, A minúsculo, dividido a hipotenusa, que é BD. Só que BD é duas vezes o raio da circunferência circunscrita. Então, essa é a primeira parte aqui da lei dos senos. A gente acabou de provar que 2C é igual a A dividido o seno do ângulo em A. Acabamos de provar a primeira parte. Agora se faz o procedimento similar para provar que B minúsculo dividido o seno de B é 2C também. Então, aqui o passo é mais rápido, eu fiz mais rápido. Aqui, a partir de C, traça a semirreta e marca este ponto F. O triângulo F, AC, é reto aqui em A. Então, agora vou usar esse triângulo para encontrar esse triângulo retângulo para encontrar o seno de B. O seno deste ângulo vai ser B minúsculo dividido em hipotenusa, que é um diâmetro, que é 2C. E a mesma coisa para o lado que está faltando. Traça esta semirreta AO, marca o ponto C. Este ângulo aqui vai ser reto, porque como AE é diâmetro, este ângulo é reto. Então, o seno de C é C minúsculo dividido 2C. Então, em todo caso, a gente provou que A dividido o seno de A é 2C, que B dividido o seno de B é 2C, e C dividido o seno de C é 2C. Então, provamos aqui a lei dos senos. É bom porque essa expressão permite calcular o raio da circunferência circunscrita. Então, é uma fórmula que permite... a gente tem um procedimento para construir a circunferência circunscrita, mas é a lei dos senos que dá a fórmula que permite calcular o raio da circunferência circunscrita. Então, a lei dos cossenos tem duas partes para demonstrar. Usualmente os livros demonstram uma e deixam a segunda parte de exercício. Então, eu vou mostrar essa segunda parte, que quando o triângulo é obtus ângulo. Se em algum momento a figura abrir aqui, vou demonstrar a segunda parte. E a primeira vou deixar como exercício. E parece que não quer abrir. Enquanto abre aí, Juan. Pode falar. Aqui não abriu ainda. Interessante a relação aí entre a tangente, né, e o teorema de Tales. Né? Foi de 40 anos que eu fui ver, né? Na lei do seno, você fala? Não, lá no primeiro, né, na definição da tangente como sendo seno sobre cosseno. E ali no círculo unitário, uma correlação, uma coisa que eu nunca tinha observado. Mas toca o pau. A interpretação geométrica como... sempre fala a interpretação geométrica do cosseno, a interpretação geométrica da tangente é menos frequente. Se alguém quiser comentar outra coisa aí, no que eu encontro o material de novo, a ver se entra. Então, lei dos cossenos. Agora parece que vai. Bom, vai demorar mais meia hora para entrar. Agora foi.
Agora, Juan, desculpa. Os números demoram a chegar. Uma coisa que... Sim, pode falar. Eu não sei se acontece contigo ou com a grande maioria que está presente aí. Quando eu estou fazendo a apresentação, né? Quando eu estou criando a apresentação, de vez em quando fica no controle deslizante, quando vai colocar o passo a passo, às vezes, quando você vai fazer o próximo passo, apaga o controle deslizante, ele some. Às vezes não fixa quando você dá o enter lá, que para pegar o passo número tal ou maior ou igual a tal, ele não pega. E pelo menos no meu tá assim, né? E também e também tem outro problema que eu esqueci agora. Aí como é que eu resolvo esse tipo de situação? Não, está acontecendo igualzinho comigo. O que estou fazendo é mandar a recarregar. Mas Sim, quando vai... Outra coisa também, quando eu vou escrever algum texto e eu coloco lá na função LaTeX, quando eu vou escrever não aparece como é que se diz, as situações. Até usando aquelas próprias formulazinhas que tem, né? Avançado, você coloca, se você não sabe decorado o comando lá do LaTeX, quando você coloca lá, aparece todas as formulazinhas de fração, de tudo. Quando você clica, ele não vai. Aí eu fico arretado com isso também. Não sei se é só comigo também. Não, só complementando aí, eu tenho tido esse problema no Chrome. Você deve estar usando o Google Chrome. Se eu usar o Chrome, direto ocorre isso. Eu não sei se é o mesmo problema seu, mas eventualmente, clicando no ponteiro, ali, aí eu clico no ponto, vou lá, faço um ponto, vou lá, apago o ponto, clico no ponteiro de novo, ele volta a aceitar, a colocar o passo igual a tanto e ele funciona. No meu caso, parece que ele está travando. Na hora que você insere texto, ele trava no texto e não aceita mais nada. Aí tem que executar alguma outra coisa para ele poder seguir. E qual seria o servidor legal aí para fazer, sem ser o Google Chrome, então? Eu estou usando o Mozilla, mas aí para a apresentação do Juan já não funciona também. Entendi. Então, assim, quando eu uso o Mozilla para ouvir a aula do Juan, qualquer aula que seja pelo Google Meet, aí ele começa a fazer muito barulho. Bom, vocês devem ter ouvido os barulhos que o meu microfone fazia. Era o uso do Mozilla. Agora no Chrome funciona bem. Entendi. Alô? Não, entendi, João. Entendi. Obrigado. Não, eu acho que eles devem estar tendo muita gente que está usando e o sistema não dá conta, não? Que tudo que é gratuito, a gente tem que ter muita paciência, não? Acho que é uma coisa disso. Quando a gente retomar aqui, aproveitar que agora chegou a tela, o caso em que o triângulo ABC, aqui o ângulo em B maior que 90, o triângulo é obtusângulo. A gente, para demonstrar a lei dos cossenos, tem que construir altura. A altura fica fora do intervalo BC. E aqui utiliza o teorema de Pitágoras no triângulo ADB. A altura escreve desta forma. E também o teorema de Pitágoras no triângulo ADC. E aí a altura escreve desta forma. Aí igual as duas alturas, aí desaparece essa letra H, desenvolve, simplifica, e aí o detalhe é que no triângulo pequeno, o BDA, utiliza o ângulo como seno 180 menos o ângulo em B. E aí tem que utilizar esta relação que aqui somar 180 no argumento. Se você quer apagar os 180, você introduz um sinal menos. E a função cosseno é par. Então, cosseno de menos B é igual a cosseno de B. Então, o que você faz, usa a identidade trigonométrica e troca cosseno de 180 menos B
por menos coseno de B. Y ahí el coseno se escribe como I dividido C, I dividido C. Y esa es la expresión que va a utilizar para eliminar OI en la ecuación de cima. Entonces, escribe I va a ser menos C coseno de B. Y con esa expresión B encima. Y ahí finalmente llegan a la ley dos cosenos. Ese es el procedimiento para probar a ley dos cosenos cuando o ángulo es obtusano. Y ese es el paso que casi ninguém prueba, porque dice todo el mundo, porque tenga esta mudanza trigonométrica que es chata para algunos, y ahí todo el mundo deja eso para como ejercicio. Então, quando o ângulo é agudo, aqui o ângulo em F é agudo, aí esse é o procedimento que todo mundo prova, que a altura fica dentro do segmento base, aqui FY, e aí é o caminho usual para mostrar a lei dos cossenos, né? A lei dos cossenos generaliza o teorema de Pitágoras. E agora queria mostrar um pouquinho rapidamente sobre a relação de Stewart, que é outra coisa que raramente é ensinado, que poucas vezes se enfatiza a importância da relação de Stewart, os próprios livros não enfatizam, e é que permite, a partir da lei dos cossenos, você pode calcular o comprimento de qualquer seviana. Então, você tem um triângulo ABC e uma seviana que é relativa ao vértice A, não? Esta AD é uma... o D pode ser qualquer ponto aqui da base de BC. E a relação de Stewart, o que permite calcular quanto vale essa seviana, quanto é o valor de AD. Então, a relação permite calcular isso. Para provar, não é mais que usar a lei dos cossenos, usa a lei dos cossenos em dois triângulos, no ABD, este daqui, e aí tem a mesma, aí você tem que usar novamente, se este ângulo é alfa, o suplementar é 180 menos alfa, e aí vai ter que usar que cosseno de 180 menos alfa é menos cosseno de alfa. Escreve lei dos cossenos, esta linha aqui é a lei dos cossenos, C ao quadrado é x quadrado mais z ao quadrado menos 2xz cosseno deste ângulo. Utiliza esta relação para que fique em função de cosseno, o que era menos fica positivo aqui. E divide aqui por x, divide toda a equação por x. Então, dividindo esta equação por x, fica dessa forma. Agora vai aplicar a lei dos cossenos do outro triângulo, no triângulo ABC. Lei dos cossenos neste segundo triângulo daqui. E aqui é direto, este lado B ao quadrado é y quadrado ao quadrado duas vezes y de alfa, divide por y chega nesta equação de aqui. E agora vai somar as duas equações, a 1 e a 2, porque aí em um caso, este termo onde aparece o cosseno, aparece o cosseno nos dois casos, ele simplifica. Então, a lei de não depende do ângulo que a seviana faz com a base. Então, você calcula tudo a partir das projeções, este x e y, e esse ângulo não vai aparecer no resumindo estas duas equações, o que a gente vai fazer a 1 e a 2, vai somar essas duas. E aí, a seguir, é só um pouquinho de área. Este lado com este lado, tenho esta parte, x com y,
e x mais y é igual a A. E aqui vai colocar C quadrado em evidência, 1 dividido x, 1 dividido y. E aí é simplificar. Isto é A, este é A dividido x, y. E aí é só fazer mais um pouquinho de álgebra que simplifica e chega nesta expressão daqui, que é equivalente a esta daqui. Mas o que eu queria enfatizar é que é uma relação trigonométrica importante, porque, dado um triângulo, você consegue calcular o comprimento de qualquer seviana. E aí tem um caso particular, quando esse D é o ponto médio do lado BC, então tenha colocando x igual a y igual a A sobre 2, esse segmento AD é a mediana, e aí utiliza a relação de Stewart e encontra uma fórmula para calcular a mediana relativa ao vértice A. Então, é uma consequência esta última fórmula, é uma consequência direta de aplicar a lei a relação de Stewart, que por sua vez é uma consequência da lei dos cossenos. Para chegar à relação de Stewart, não é mais que usar a lei dos cossenos. Então, era isso que eu tinha para apresentar. Algum comentário, alguma dúvida? Então, sim. Ô, Juan, fantástica essa relação de Stewart, hein? Essa eu não sabia, não. É que não se enfatiza, incluso os livros, eu encontrei vários livros que eles apresentam, mas eles apresentam, até demonstram, mas um pouco que não se valoriza que que essa fórmula permite calcular qualquer tipo de seviana, ¿no? Eu acho que é uma fórmula importante que os autores, como é mais ou menos o finzinho da trigonometria básica, ninguém dedica espaço para valorizar essa relação de estudo. Eu acho que é bem legal. Eu não sei não, acho que a FUVEST tem explorado esse resultado, esse exercício de geometria. Uhum. Eu fiquei apanhando em vários exercícios lá, e se eu conhecesse essa relação, acho que sairia com mais dificuldade, com mais facilidade. Uhum. Certo. Mais alguém quer comentar, quer perguntar? Então, acho que eu vou devolver aqui a tela aqui para quem queira apresentar. Eu sei que o Alessandro quer apresentar. Além do Alessandro, tem alguém que queira apresentar? Olha, eu estava acompanhando o grupo do WhatsApp lá, tinha um pessoal que estava se preparando para se apresentar. Muito bom. Eu quero ser o último aí, eu quero dar a oportunidade para todo mundo. Mas se não tiver nenhum voluntário, eu posso puxar a fila, mano. Então, vai lá. Manter a tradição, né, Alessandro? Mas o que eu vou apresentar hoje é bem simplesinho. Mas mantém a tradição, faz igual o João Paulo com as perguntas. Hoje eu pensei... É piada interna isso, Juan. É que eu sou o cara que fica fazendo pergunta nos congressos, porque eu não entendo o que o pessoal fala, eu fico fazendo pergunta. O resto entende e não pergunta. Certo. Olha, era só para atrapalhar um pouco o Alessandro. Estou desligando aqui. Boa sorte aí. Ok, deixa eu só calibrar aqui a minha tela. Eu vou compartilhar aqui a tela no navegador Chrome.
Se meu mouse não aparecer, Juan, aí eu desisto. Aí eu vou ter que fazer o curso tudo de novo. Vou compartilhar aqui uma janela. Talvez essa aqui é do Meet. Também, né, se ele aparecer e não tiver calibrado no lugar... Tá aparecendo. Tá aparecendo alguma coisa, né? Uhum. Só ver onde é que... Coloca aqui a tela cheia. Ok, deixa eu vai. Bom, Juan, o que eu trouxe hoje aqui é falar, né, sobre os pontos notáveis, né, e a reta de Euler. É uma apresentação que eu fiz pensando, né, fazer para o aluno, né? O pessoal hoje já deve estar todos eles inteirados do que vem a ser esses 4 pontos notáveis. Então, com o acrônimo, né, formado pelas iniciais dos pontos notáveis, baricentro, incentro, circuncentro, ortocentro, né, então nós formamos aqui a palavra bico, né? E está aqui, né, no triângulo qualquer, inicialmente aí, né, à disposição aí desses 4 pontos notáveis. Okay? Então, o que é interessante, né, que com o auxílio do GeoGebra, né, nós podemos fazer ali as construções, né, desses pontos. Isso aqui é uma situação que eles podem ficar até alinhados, né? Então, tem várias disposições. O que eu fiz aqui, né, foi a definição, né, de cada um deles, né? Como, por exemplo, aqui nós temos, né, o baricentro. Então, para encontrar a posição aí do baricentro, eu tracei, né, as sebianas, né, que sai do ponto ao ponto médio do lado oposto, e onde essas 3 sebianas se encontram, né, então define aí o baricentro, também conhecido como centroide, né, ou o ponto G, né, o ponto que é o centro de gravidade do triângulo, que se fosse um recorte de papel, né, se eu pendurar uma linha, ele se equilibra, né, aí através do baricentro. E eu fiz a construção, né, dessas três medianas, né, para, né, representar que as 3 são concorrentes no mesmo ponto. Eu fiz aí para todos os demais. E aí temos a construção do incentro, né, que é o encontro aí da bissetriz, né, porque o incentro ele vai ser o centro da circunferência que vai estar inscrita no triângulo. E a bissetriz, ela traz aí, né, o local geométrico, né, dos pontos onde a projeção, né, para a reta, né, que vai dar a distância, são várias, para um lado ou para o outro. Né? E aí, aqui, pelo fato de ser tangente, né, é o que vai estar dando um ângulo reto. Então, tá aí o encontro, né, das bissetrizes, né, como sendo ali o centro, e eu já tracei aqui, né, a circunferência. Um outro ponto notável, né, da letrinha C, que é o circuncentro. E o circuncentro vai ser um ponto, né, um ponto que vai ser equidistante, né, aos vértices, né, do triângulo. Às vezes, o circuncentro, né, mediante a sua característica, ele pode ser um ponto externo, né, aí ao triângulo dado. Esse ponto aí eu encontro, né, com o encontro, né, das 3 mediatrizes, né, porque cada mediatriz vai me dar o local geométrico da região dos pontos que são equidistantes, né, a 2 pontos dados. E a propriedade aí do circuncentro, né, é que ele vai ser o centro, né, da circunferência que vai circunscrever, né, o triângulo. E por fim, né, o outro ponto notável, que é o ortocentro, né, o pessoal fala que é o encontro das orturas, né. Então, aqui, se traçar a altura relativa, né, do triângulo, né, com relação a cada um, aos lados, elas vão se interceptar num ponto comum, chamado de ortocentro. O ortocentro, né, assim como o circuncentro, também pode ser externo, né, ao meu triângulo. E essa altura, né, eu posso obter fazendo, né, um prolongamento do lado e mesmo assim traçando, né,
a reta perpendicular. Esses pontos, né, que são aqui os pés das perpendiculares, o ponto onde intercepta cada lado, né, se eu unir esses 3 pontos, eles vão delimitar um triângulo, né, chamado triângulo órtico. É só para mencionar que o triângulo órtico, né, ele é interessante que essas alturas, elas vão servir como sendo medianas, né, no triângulo órtico. Bom, e aí, né, eu fiquei brincando aqui, né, com esses pontos notáveis, né, e as retas, né, e as sebianas que eu determino. Eu fiquei aqui imaginando, será que eu consigo, né, colocar aqui um ponto em cada um desses triângulos que estão formando aí, né, e não dá, né? Se eu coloco o ortocentro de um lado, o circuncentro sempre vai estar, né, no triângulo ali, né, que é o mesmo oposto pelo vértice. E o incentro, né, é um cara chato, né, um cara que sempre vai estar ou junto no mesmo triângulo, ou junto, né, com o ortocentro, né, na situação, ou junto, né, com aqui ele está junto com o ortocentro, né, numa outra situação ele vai estar junto com o circuncentro. Tem uma situação aqui onde ele vai estar, não estou conseguindo achar uma disposição, né, dentro do triângulo, que ele fica com o circuncentro. Ou será que está sempre com o ortocentro agora? Bom, aqui com relação aí a essas medianas, né? Aí brincando aqui, né, com relação ao incentro também, percebe, né, que o baricentro e o centro sempre vão estar ali nessa mesma fatia, né, da circunferência, e o ortocentro, né, na fatia ali que tem o ângulo oposto pelo vértice, né, um triângulo oposto. Uma coisa, não consigo, né, colocar eles, né, um em cada fatia aí dessas repartição aí da circunferência inscrita. Aqui. Uma outra brincadeirinha aqui com o circuncentro, né? As retas que definem o circuncentro, o que nós temos é que os 3, né, ele sempre fica aí delimitado nessa região, né? Eu não consigo colocar um em cada região, onde um vai, os outros 2, né, vão atrás. Vai todo mundo acompanhando, vão brincando, e essa possibilidade eu consigo ver apenas, né, evidentemente, com a construção do GeoGebra, né? Aqui com relação agora ao ortocentro, né, a mesma propriedade, ó, eles sempre vão estar no interior do triângulo, né, sempre na mesma região, não consigo colocar em uma em outra região. Então, é só uma curiosidade para brincar aí com esses pontos notáveis, né, e fugir só das suas definições e ver e aproveitar do dinamismo, né, do GeoGebra para essas propriedades. Bom, o que nós percebemos aqui, né, se eu colocar aqui nessa situação, esses pontos que vão estar alinhados, né, e aí, né, o Euler percebeu, né, até enunciou um teorema que, dado um triângulo qualquer, o ortocentro, o barincentro e o circuncentro, eles estão alinhados. Eles sempre vão pertencer à mesma reta, né, e aí chamada a reta de Euler. O teorema dele ele também complementa, né, dizendo que em qualquer uma dessas posições aqui, a distância, né, do baricentro até o ortocentro é sempre o dobro, né, da distância do baricentro até o circuncentro. Oh, eu embalei aqui e não perguntei, você está vendo o meu mouse aí? Eu estou com o mouse no baricentro, ele está aparecendo no baricentro? Tá aparecendo, está perfeito. Ok, obrigado. Bom, e aí, outra coisa, né, que é possível observar, né, com essa construção da reta de Euler, é que o circuncentro, nós vimos, né, que o circuncentro e o ortocentro, os 2 escapam, né, do triângulo. Quem vocês acham que escapa primeiro, o ortocentro ou o circuncentro? Ou depende do triângulo? Quem será que vai escapar primeiro do triângulo? Alguém quiser abrir o áudio aí e fazer o chute, né? Ou digitar aí no chat e depois eu vou conferir a resposta, né? E sortear um brinde aí, conforme o Juan já me autorizou. Bom, o que é bacana, né? É que os 2 eles escapam do triângulo ao mesmo tempo, né?
Ou seja, quando o ortocentro está lá no vértice, né, o circuncentro ele vai estar aqui na posição mediana. Então, eles escapam, né, e voltam, né, para o interior do meu triângulo, né, simultaneamente, ok? E, evidentemente, pela definição do ortocentro, né, do circuncentro, ele vai escapar, né, o ortocentro escapa sempre pelo vértice, enquanto que o circuncentro, né, ele escapa sempre, né, pelo o ponto médio, né, do lado. Ó, então, vai escapar aqui, ele vai escapar lá. E uma outra coisa que eu observei, né, que com essa reta de Euler, é que eu posso construir, né, construir não, posicionar aqui várias situações de triângulos, né. Aqui eu tenho um triângulo, né, acutângulo. Como é que eu posso construir um triângulo retângulo? Simples, é só colocar o ortocentro, né, sobre o vértice. Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo, né, em B. Posso, né, colocar outra situação aqui. Eu vou colocar um triângulo retângulo aqui. Deixando aqui pelo A. Isso, colocar um retângulo aqui, retângulo em A, né? É a mesma coisa ali pelo vértice C. Posso construir triângulos retângulos. E triângulos que são acutângulos, né? Que tem um ângulo maior que 90. Aqui, então basta, né, colocar o ortocentro para fora. Eu tenho aí, né, os triângulos, né, que são acutângulos, né? Então, tá aí, por exemplo, triângulos acutângulos. Com relação a definição deles, com relação ao lado, né? Aqui eu tenho, sempre que eu posicionar, né, a reta de Euler sobre o vértice B, eu tenho triângulos isósceles, né? O segmento AB tem a mesma medida do segmento BC. Eu posso, né, também fazer aqui, ó, aqui também está um exemplo aqui de um outro triângulo, triângulos isósceles, né? Só posicionar o meu ponto sobre a reta de Euler. Pessoal, se alguém tiver elipsia aí, me desculpa com as várias movimentações aqui das bolinhas subindo e descendo. Então, eu posso fazer isósceles, né? Escaleno, enfim, né? Só colocar a posição. E será que eu consigo construir um triângulo equilátero? Como é que eu poderia, né, construir um triângulo equilátero aí com a reta de Euler, né? Ou os meus pontos notáveis, né? Uma maneira muito simples, né? Só fazer aqui, ó, os danados coincidirem. Infelizmente aqui o texto ele vai tapar, mas brincando aqui, ó, que ele coincidir, né? Você vê que a reta ela perde um pouco a orientação, porque como ela foi definida aí por 2 pontos, né? Aí ela vai ficar girando. Mas se eu pedir lá para o aluno, mais uma aqui paralela, mais ou menos isso aqui, então eu tenho aqui, né, um triângulo equilátero, apenas observando aí os pontos notáveis. Pois bem, aí para finalizar essa minha fala, eu trago aqui para vocês, né, o chamado círculo de 9 pontos. Bom, aqui num triângulo, né, qualquer, nessa reta de Euler, eu vou considerar o ponto médio entre o ortocentro e o circuncentro. Esse ponto médio, ele vai me fornecer esse ponto médio, né, ele vai me fornecer uma circunferência. A circunferência aqui é chamado círculo de 9 pontos, ok? O raio dessa circunferência, ele se eu tomar como sendo a metade, né, do raio aqui do circuncentro, ela vai passar por 9 pontos conhecidos, né? Por isso que é chamado círculo de 9 pontos. Quais são esses pontos? Os 3 pontos médios. Aqui, o ponto médio desse lado, esse ponto médio desse lado, esse outro ponto médio desse lado, né? Só conferindo aqui, ó, ou pelo baricentro, né? Ou pelo circuncentro, pela mediatriz aqui, né? Ele vai passar por outros 3 pontos, né, que são os pés das alturas, né, aqui dado aqui, como eu havia comentado, né, na construção dos ortocentros, e também, né, por esses pontos aqui, que é o ponto médio dado pelo o ponto médio entre o ortocentro, tá, e o vértice, tá? Então, tem aqui o ortocentro,
tem esse ponto médio, né? O ponto médio entre o ortocentro, né? E esse outro vértice, eu tenho esse outro ponto, né? E aqui a mesma coisa. Então, eu tenho 3 mais 3 mais 3, eu tenho 9 pontos especiais aí no meu triângulo, da qual eu consigo, né, uma circunferência que vai passar, né, por todos esses pontos, dado aí pelo círculo de 9 pontos, em que o centro é a média, né, do ortocentro, o ponto médio entre o ortocentro e o circuncentro, e o raio, né, desse círculo, dessa circunferência, né, ela é a metade aí do raio do circuncentro. E aí tem outras propriedades, né, que no momento oportuno podemos trazer, que ele, se eu traçar aqui, ó, o incentro, né, você vê que ele vai ser tangente aqui, ó, tá? Ele é tangente internamente ao círculo inscrito, e externamente, né, aos chamados círculos externos. E aí, Juan, eu estava crente, né, que esse camarada ia me resolver o problema de achar a circunferência, né, tangente a 3 circunferências dadas no exercício anterior. E só uma outra coisinha, né, que eu gostaria só de comentar para fechar agora, né, com relação ao ortocentro, que são as alturas, né, e o circuncentro, que são as mediatrizes, essas são sempre retas paralelas, né, sempre retas paralelas, e aí eles vão estar sempre cercando, né, o incentro e o baricentro. Então, para qualquer situação, né, se eu considerar que este paralelograma aqui, né, ele vai sempre, os outros dois pontos, eles vão estar sempre aqui numa situação limite, né, que vai contraindo uma reta, né, mas esses dois pontos notáveis estão sempre aí inseridos, né, nesta região dado por essas pares de retas paralelas aqui, desses paralelogramas. Então, para qualquer situação. Então, para hoje, né, o que eu trouxe foi esses elementos aqui conhecidos, né, que são os pontos notáveis, né, e essa reta de Euler, que para mim era novidade, o círculo, né, de 9 pontos, né, com essas propriedades, né, que eu achei bastante interessante, e a construção, né, que nós podemos aí, aproveitando, né, dessa parte dinâmica, né, do GeoGebra, apresentar para os nossos alunos. Ok? Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma consideração, né, eu fico por aqui. Muito bom. Acho que tem alguém que ficou meio sonso aí com tanto movimento contínuo. Isso aí Muito bom. Eu tenho uma pergunta. O triângulo retângulo é sempre a fronteira, não é? No triângulo retângulo, o circuncentro fica no ponto médio da hipotenusa. Isso, O ortocentro está no vértice do ângulo reto. exato. O triângulo retângulo é sempre a fronteira desse. Se o ortocentro está fora, é porque o triângulo é obtusando. E ali também dá para observar uma outra coisa, Juan, né, que é quando o ângulo tem entre 60 e 90 graus também. Numa situação, o ortocentro está em cima, né, de 60 a 90, e de 30 a 60, aí faz a inversão com o circuncentro. Aí vai para cima, o outro vai para baixo. Tem essa possibilidade que eu esqueci de mostrar também. Muito bom. Parece que o João tem uma pergunta aí. Ó. Eu tenho. Vou começar a voltar à tradição. Não tinha combinado nada, hein? Não, você não ia fazer a apresentação da criação da ferramenta? Não, isso é sua. Ah, é? Poxa, eu assumi que você ia fazer isso e... Você vai causar ao vivo, então, aí. Eu faço ao vivo, então. Vamos tentar, né? Você eu consigo. Não, mas deixa o pessoal... Era só isso. Obrigado. Falou, só foi fácil. Muito obrigado. O Barney, você queria apresentar? Quem mais quer apresentar?
Mais alguém queira apresentar agora? Bom, lá no grupo o pessoal estava combinando que ia ter bastante apresentações hoje, hein? Cadê a turma? Será que é só a tarde? Pela chuva. João, você quer apresentar então a construção da ferramenta agora ou prefere mais tarde? Apareceu uma pessoa, professor Dimas. Ele está perguntando algo aí, se pode ser exercício da aula, aí é contigo. Sim. Pode apresentar, sim. Professor Dimas, pode apresentar. Ô Juan, é que a aula vai até às 3, né? Já é 3h05, não tem problema? Tá aberto, posso apresentar. Estou abrindo. Acho que aqui a gente estamos com tempo, ¿no? Se não tiver outro candidato, pues podemos parar aqui ou pode apresentar. Vou abrir aqui, então. Até 10 horas da noite, tô lá, meu irmão. Aí sim, Clóvis. Estou abrindo aqui. Só enquanto o Dimas abre, eu preparei alguma coisa também, incentivado essas conversas com o Alessandro. Acho que perdimos o áudio. Ô, João, a fala estava taquigráfica agora, hein? Acho que perdimos completamente o áudio. Pode compartilhar, professor? Pode sim, pode. Tá aparecendo, será? Tá aparecendo sim. Boa tarde aí, pessoal. Eu estava retomando, né, todos os problemas aí, né, como sempre. E aí eu me deparei com o problema 13, lá da aula número 1. E aí ele diz o seguinte, ó. Um trapézio ABCD de bases BC e AD, com BC menor que AD, é tal que 2AB é igual a CD. E o ângulo BAD mais CDA é igual a 120 graus. Determine os ângulos do trapézio ABCD. Aí eu tive bastante dificuldade, assim, para até compreender o problema e construir ele no GeoGebra, né? E aí eu fui pensando, e eu não queria usar, por exemplo, trigonometria, alguns outros recursos que não era aquele que estava presente lá no texto, né, inicial, que o texto falava, acho que só de ângulo externo, ângulo interno, a soma dos ângulos internos, né, se eu não me engano, falava sobre os pontos, né, do triângulo lá, mediana, bissetriz, altura. E aí eu queria usar essas ferramentas, né. E aí, pensando nisso, eu fui analisando o problema e analisando, né, e aí até que eu consegui chegar na resolução aí do problema. Então, ele dá o trapézio aqui, né, a gente pode observar A, B, C, D, ele dá os ângulos alfa e beta, e ele diz que o alfa mais beta é igual a 120, que é essa informação aqui, né. E aí ele quer que eu descubra cada um desses ângulos aqui, né, o A, B, C e D. E aí, pensando nisso daí, aí o que eu fiz? Aí eu passei uma paralela, né? Tracei aqui uma paralela a partir do que passa pelo ponto B, né?
paralela ao segmento CD. E aí, como que é paralela e BC e AD são paralelos, então a gente vai ter que BE, né, o segmento BE é igual ao segmento CD, né? E mais ainda, né, a gente tem o quê? Que o ângulo, aqui eu chamei de o ângulo gama, ele vai ser igual ao ângulo beta, né? E como que eu sei que o alfa mais o gama aqui no caso é 120, o que que eu tenho então? Que o meu delta, que é esse ângulo B aqui, ó, que está aqui em B, ele vai ser 60. E aí, a partir daí, eu fiquei pensando, mas, nossa, até chegar nesse ponto aqui demorou um pouco. Aí, a partir daqui que eu tive que pensar mais um pouco, ainda até que me veio uma ideia de eu traçar prolongar aqui, né, o segmento BA, ó. Eu prolongo o segmento BA e chego em B', de tal forma que AB e o AB' são iguais, né? AB e AB' sendo iguais, aí o que que eu vou ter, ó? Como que, por hipótese, o BA, ou B é igual a 2BA, eu tenho o quê? Que todo esse segmento aqui, né? BB' é igual a BE. E aí, eu tendo que esse segmento aqui, ó, é igual a esse, aí o que que eu posso ter, ó? Eu tenho que esse ângulo, né? É igual a esse, porque os dois lados são iguais, né? Os dois lados sendo iguais, porque é isósceles aqui, né? E aqui vale 60 graus, então eu tenho o quê? Que aqui vale 60. E aqui também vale 60. Aí com isso, o que que eu posso dizer? Eu posso dizer que o meu triângulo, né, que eu obtive aí, ele é um triângulo equilátero, né? O B', ele é um triângulo equilátero. Ele sendo equilátero, o que que eu tenho? Que o meu AE ele vai ser a altura ali, né? Eu considero como sendo a altura, mas como que é equilátero, ele pode ser a altura, pode ser a mediana, né? O A pode ser o ponto médio, enfim. Ele sendo o ponto médio, como eu coloquei aqui no texto, né? O A é o ponto médio de B', e eu tenho o quê? Que o A é a altura. Sendo a altura, eu tenho o quê? Que meu ângulo alfa é igual a 90 graus. Meu ângulo alfa sendo 90 graus, e o meu gama ele vai ser 30. Por que que ele vai ser 30? Porque o meu alfa é 90, né? E eu sei que alfa mais gama dá 120. Então, o meu gama aqui vai ser 30. Eu posso somar também os ângulos internos, né? 90 com 60, com mais 30 dá 180. Aí já matou o problema, né? Porque eu tenho que aqui, ó, o meu paralelogramo aqui, né? Que eu obtive aqui na lateral aqui, né? Eu tenho aqui este ângulo e estes dois ângulos aqui, eles são iguais, né? Ó, o ângulo E e o ângulo I. E como que o ângulo E, ele é oposto, externo, né? Ele é um ângulo externo do meu triângulo ABE, certo? Ele sendo um ângulo externo, ele vai ser a soma de alfa mais delta. Então, E, que é igual a alfa mais delta, vai ser igual a 150. Então, o E vale 150, o meu I vale 150 também, né? Aqui vale 30, ó. Meu beta vale 30, o meu epsilon aqui ele também vai ser 30. Se eu somar com delta, aqui vai dar 90. E aí eu consigo descobrir todos os ângulos internos aí do meu paralelogramo. E como que o meu alfa e esse ângulo B aqui, ó, grandão, né, ABC, ele é 90 graus, e aqui a construção não coincidiu como sendo 90, né? Aí eu fiz uma construção aqui do trapézio, né? E aí, a partir dessa construção, eu movendo aqui o ponto, dá para ver que os ângulos, eles se mantêm, né? Então, independente da medida, aí eu vou ter o meu trapézio de tal forma que satisfaz essas condições.
Bom, já acabou. Se alguém tiver alguma pergunta aí, alguma... Muito bom, eu tinha comentado, eu errei aí na hora de comentar no fórum, é de fato equilátero, porque eu não percebi que era 60, é um isósceles com um ângulo de 60, então de fato é equilátero. Eu que comentei errado aí no fórum. Muito boa a sua solução. Ah, aqui, né, o B, Belinha aí, né? Isso. A gente já teve outras soluções desse problema, mas é sempre a sua construção foi diferente que das soluções anteriores. O que eu tentaria também para melhorar a figura é fazer a construção que fique aparente que AB, que se dê duas vezes AB. Porque Aqui, né, a gente não tem como saber a priori que o ângulo é reto, o ângulo alfa é reto. sim. Mas é uma informação do problema que AB é a metade de CD. Uhum. E essa informação a sua figura não passa. Aqui, né, de imediato ela não transmite essa informação, né? Mas dá para construir que a figura, deixando explícito que visualmente, isso não é necessário na hora de probar, não? Mas do ponto de vista didático ajuda se visualmente a sua figura tenha esse dado inicial do problema. Entendi, professor. É porque na hora de construir mesmo, eu achei difícil construir o paralelo, o trapézio ali, né, de tal forma que ia dar certinho ali os 90 graus, ou o 90 graus não, né, mas o dobro, o segmento do dobro, e de tal forma que quando eu colocasse os pontos lá, ele se cruzassem no ponto certo, né? Eu sempre dava um zoom e aí ele saía um pouco fora do cruzamento ali, né? Que eu colocava a interseção de dois objetos, né, para encontrar o ponto. E aí, quando a figura está pequena, eles se encontraram, mas aí eu aumentava assim, aí o ponto saía um pouco fora. E aí foi onde que eu decidi deixar a figura dessa forma mesmo. Não, tá certo. Deu para entender a resolução. Uhum. Muito obrigado. Vou parar a apresentação aqui. Obrigado, hein? Pessoal, mais alguém quer apresentar? Então, a gente pode, vamos fazer uma maratona aí a tentar resolver algum probleminha da aula 10 para apresentar às 5 horas. A gente se encontra de novo. Então, até mais, pessoal. Até às 5. Valeu. Até, professor. Valeu. Obrigado. Até.